Olha aí, pessoal, que coisa, né? Quem poderia dizer que o senhor Alexandre de Moraes conseguiria abrir um alçapão no fundo do poço, além de atentar contra as instituições do país, além de atentar contra a divisão dos poderes e o reto funcionamento do que supostamente deveria ser o Estado democrático de direito? Agora o senhor Alexandre de Moraes fica fazendo piadinha em relação ao comunismo. Olha só o que ele falou aqui num evento do Tribunal de Contas lá do estado de São Paulo, no dia de ontem, sexta-feira. Estou gravando isso aqui no dia 7 de outubro, logo pela manhã cedo, né? Mudando meu horário de gravação um pouquinho aqui. Olha o que ele diz. Impressionante como o comunismo dá ibope, não é? Exatamente assim, ou mais ou menos na mesma época, quase que simultaneamente, que o Bolsonaro disse que o TSE é de esquerda aí, já antevendo o que vai acontecer no julgamento sobre as supostas irregularidades nas lives que ele fazia, né? Será que o Xandão está mandando um recado para o Bolsonaro, para a direita como um todo? Certamente, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nessa história, ver os comentários do senhor Alexandre de Moraes. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o evento aqui em questão foi promovido pelo TCE de São Paulo. O Alexandre de Moraes foi convidado a participar para falar, acredite ou não, sobre ataques à democracia. Pois é, logo ele, né, conhece aquela frase, aquela histórica frase, que é atribuída ao Lenin, não sei se é dele de verdade, né, acuse-os do que você Acuse-os do que você faz, ou algo do tipo assim, um sentido é esse? Pois é, Alexandre de Moraes é a personificação desse tipo de atitude aí, né? Mas olha só o que ele falou a respeito aqui da ameaça comunista que supostamente seria usada aí por representantes da extrema-direita no mundo todo, né? Então, ele falou aqui, claro, mandando um recado para o Bolsonaro, conforme aqui o pessoal próprio, o Globo mencionou, essa notícia está sendo replicada aqui pelo antagonista. Nas palavras do Xandão, impressionante como o comunismo dá ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. Será que ele fez uma pesquisa clara aqui a esse respeito? Será que ele, de fato, entrevistou pessoas para fazer essa métrica aqui? Ou ele cuspiu esse número da cabeça dele aí apenas para efeitos retóricos? Eu ficaria com essa segunda opinião aqui, né? Mas, supostamente, nas palavras do senhor Alexandre de Moraes aqui, 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo. É aquela velha falácia, né? Não é comunismo se deu errado. Ah, deu errado? Não, então o comunismo não foi implantado, né? Aquilo que aconteceu lá no Camboja não é comunismo, isso não existiu. O que tem atualmente em Cuba não é comunismo, né? O que tem aí na Coreia do Norte não é comunismo. Por quê? Se de fato ele falou aqui que quem sabe o que é comunismo diz que ele não existe mais, o que existe em Cuba então? Embargo? Cuba, estamos vendo um país aí cuja situação se refere exclusivamente a um suposto embargo, um embargo que existe, mas que não explica a situação. Coreia do Norte, o que é? O que explica o status da Coreia do Norte atual, se não o comunismo? E todos os casos do passado, o citado Camboja, o próprio pessoal do Vietnã, outros países, a própria União Soviética também, tantos outros que passaram por políticas comunistas e fracassaram miseravelmente. O comunismo fracassou em todos os lugares que ele foi implementado. Aí ele segue dizendo aqui, ó, a China é comunista, mas é mais capitalista do que nós. O que ele entende por capitalismo? Será que é ter um tamanho de economia? A economia chinesa é maior que a do Brasil, logo a China é um país mais capitalista? A coisa não funciona assim. E nós sabemos que se a China ainda continua viva hoje é porque ela abriu um pouco o comunismo que existe no país desde 1949. Ninguém nega que a China é um país comunista, né? Ele próprio diz aqui, a China é comunista, mas é mais capitalista do que nós, o que implica dizer que, muito provavelmente, o senhor Alexandre de Moraes, ele próprio está nesses 99% aqui. Ele nem sabe o que é o comunismo de verdade, né? E ele arremata dizendo que o Putin, perguntando, né, o Putin é o rei do comunismo? Por que ele está falando isso? O que uma coisa tem a ver com a outra? Comunismo implica necessariamente aí em ter as suas bolas lambidas pelo Lula? Deve ser isso, né? Então ele está pensando em todos os ditadores aí que o Lula é subserviente.
E aí falar, o Putin então é comunista também, ou não faz sentido algum isso que o Alexandre de Moraes está falando. E aí ele prossegue dizendo o seguinte: você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, é um negócio, perguntadas, né, que ele não falou isso, mas dando contexto, por que são contra tal coisa, respondem, porque vão instalar o comunismo no Brasil, né? Então, veja que o Alexandre de Moraes está nos anos 60, né? Ele está trazendo à tona aquela mentalidade dos anos 60 e tratando a coisa como se fosse aí um discurso de pessoas velhas, né? Claro que a gente sabe que ele realmente tem uma birrinha, algo contra pessoas de mais idade aí que se auto-intitulam patriotas, pessoas que querem defender o Brasil da ameaça da esquerda e tudo mais. Alexandre de Moraes tem uma briguinha, uma birra assim com essas pessoas. Agora, ao ponto de dizer que se trata aí apenas de um fenômeno entre essas pessoas, o ódio, a aversão ao comunismo, claro que não. Cada vez mais pessoas jovens têm consciência do mal que é o comunismo. Porque eu, né, e se você tem uma faixa etária aí parecida com a minha, um pouco mais velho que eu e tudo mais, eu não sou aí uma pessoa mais velha, né, tenho 32 anos, mas na minha época de escola a gente não tinha acesso à informação via internet, meios descentralizados de informação, uma coisa mais pulverizada e diferentes pontos de vista, que é o mais importante. Nós éramos doutrinados numa ideologia esquerdista na escola, para aprender que o comunismo é uma coisa boa, que o capitalismo é ruim, o capitalismo lança as pessoas na miséria e tudo mais. Então, nós crescemos com essa mentalidade. Agora, as pessoas mais jovens, as gerações mais novas, eles têm acesso a uma informação muito mais abrangente e a pontos de vista diferentes. O que as pessoas estão fazendo apenas é comparar os fatos, comparar os dados e chegar a uma conclusão, né? A conclusão de que o comunismo realmente é um problema e onde quer que ele tenha sido implementado, ele foi ruim. Logo, as pessoas decidem não querer isso para o nosso país. Elas não querem que o comunismo aqui seja implantado. Ah, mas não tem esse risco. Poxa vida, não tem esse risco com um governo Lula no poder, com um governo Lula que tem em sua base aliada um partido comunista do Brasil e não tem o risco desse partido dessa ideologia ser colocada em prática aqui no Brasil. Se tivesse do lado do Lula um partido nazista do Brasil, o pessoal não teria medo disso? Isso não representaria um problema? Claro que existe um risco, claro que nós estamos aí com um perigo do comunismo à frente, porque o governo Lula é aliado desse tipo de coisa. E mais do que isso, ele é aliado de países estrangeiros que têm uma forte ideologia comunista implantada nas suas instituições, implantada aí no seu estado, no seu governo, né? Aqui na América Latina, na própria África e também na China, na citada China aí que supostamente é mais capitalista que o Brasil, nas palavras lá do senhor Alexandre de Moraes, porque certamente ele acredita que você prender empresários que acabam falindo as empresas, você matar empresários que vão contra o governo, certamente é isso que ele pensa de um país mais capitalista que o Brasil, né? Mas, obviamente, o Xandão sabe que o motivo das pessoas serem contra o comunismo hoje no Brasil não é por mentira, não é por ideologias falsas, é porque as pessoas estão tendo acesso à informação. Ele sabe disso, ele concorda comigo nesse ponto. E é também por isso, dentre outros motivos, que ele critica as redes sociais, né? Que, conforme o pessoal do antagonista fala aqui, ele também, nessa palestra dele lá no TCE de São Paulo, falou mal das redes sociais e aí ele comparou o funcionamento dos algoritmos das redes a uma lavagem cerebral e atribuiu a esse algoritmo, a esse funcionamento aí, o que ele chamou de retorno do discurso do ódio em todo o mundo, né? Então, é uma coisa assim bastante curiosa essa menção dele aqui sobre lavagem cerebral. Particularmente, eu continuo o ponto que eu trouxe no começo, mais para trás nesse vídeo aqui, né? Que é a questão de que a escola promove uma lavagem cerebral sobre as pessoas, não a internet. A internet mostra pontos de vista diferentes e você é livre para escolher qual ponto de vista você vai consumir ali na internet. Ao mesmo tempo em que você tem uma Folha de São Paulo enfiando goela abaixo o comunismo nas pessoas, passando o pano para os absurdos cometidos pelo governo Lula,
Ao mesmo tempo, você tem pessoas livremente nas redes sociais denunciando tudo isso, mostrando o lado ruim da coisa. Então você olha para um lado, olha para o outro e escolhe o que você quer seguir. Tem gente que prefere a Folha de São Paulo, tem gente que prefere o Alexandre de Moraes, que defende o que ele faz, acredita que ele é realmente um defensor da democracia brasileira. Outras pessoas acreditam que ele é um problema para a democracia, ele é uma ameaça para a democracia atual. Tudo isso é baseado na liberdade individual de escolha de informações e de qual ideologia será adotada pelo indivíduo. Mas isso, obviamente, é um problema para a esquerda como um todo. Eles não querem ter que dividir a narrativa, eles não querem ter que dividir aí, competir pela mente das pessoas, apresentando fatos argumentos mais sólidos para competir com outras fontes de informação. Eles preferem o monopólio porque é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Eles podem mentir à vontade sem que tenha alguém ali para imediatamente checar os fatos. E aí, Alexandre de Moraes se coloca como a vítima. Ele teria sido aqui transformado em vilão pelos bolsonaristas, né? Olha o que ele diz. Você tem que achar dentro da instituição um inimigo de carne e osso, porque aí você personifica. No caso do Brasil, foi carne, osso e sem cabelo. Muito engraçado Alexandre de Moraes, né? Realmente um piadista, mas ele é assim a personificação do mal dentro do Estado brasileiro. Não é o único, eu sempre canso de frisar. Todo o TSE, todo o STF, essas turmas todas aí do judiciário estão totalmente comprometidas com essa ideologia esquerdista, estão comprometidos aí em viabilizar um governo de esquerda no Brasil e prejudicar totalmente a direita, que é o modus operandi de outros países, como por exemplo a Nicarágua, né? A própria Venezuela também, com todos aqueles abusos que têm acontecido recentemente, inclusive, né? Mas sim, o Alexandre de Moraes personifica, ele dá uma cara para esse movimento que acontece nas sombras. E qual o problema aí? De quem que é a culpa dele ser a cara desse Deep State? A culpa é dele próprio, pelas suas ações e pelo protagonismo que ele escolheu ter nessa história toda. Então vemos aí mais uma vez o senhor Alexandre de Moraes fazendo algo reprovável, neste caso específico, passando pano para o comunismo. A que ponto chegou o senhor Xandão, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.